rádio que toca palhoça. Boa noite, estamos aqui mais uma vez com o nosso Equilibrilho no ar e hoje eu estou tendo a honra de trazer aqui Edu Bezerra, que é policial militar do Batalhão de Choque e também cantor gospel. Edu, obrigada pela tua presença, seja muito bem-vindo. Ô Fernanda, eu que agradeço o convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e vamos lá para esse momento especial. Gente, eu super te agradeço mesmo, eu sei que a tua agenda é bem corrida, falar contigo também é bem corrido, né? Não conseguimos ali um horário, porque imagina, né? Ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo com a profissão e também, não digo que deixa de ser uma profissão, porque ele também é cantor, né, gente? E canta muito, então já segue ele lá nas redes sociais, que é Edu Bezerra. Edu Bezerra. Se botar lá vai aparecer, é o primeiro que tem lá. Então tá certo. Gente, nesse mês de setembro, a gente tá falando aqui bastante sobre o Setembro Amarelo. Então nós estamos aí falando sobre a questão de prevenção e combate ao suicídio. A gente sabe que essa profissão de policial militar, principalmente agora como do choque, o Edu já deve ter visto muitas coisas. Então isso chama a nossa atenção, porque nós que somos leigos, que estamos do lado de fora, a gente ouve muita coisa boa e muita coisa ruim. E aí, como coach mesmo, tá sempre eu preocupada sempre com famílias e com tudo, né? E de tanto olhar filme brasileiro, gente, eu gosto de filme brasileiro. Não, as pessoas não gostam, eu gosto de filme brasileiro, tá? Eu sou bem brasileira, tá entendendo? E a gente vê muita coisa. E aí é impossível não associar a Tropa de Elite. Ninguém fala isso contigo? Que é muito difícil não associar. Então vem aquela preocupação, porque no Tropa de Elite falava muito sobre essa questão do cansaço físico e mental dos policiais. Isso é verdade? Ocorre muito? Então, Fernanda, o Batalhão de Choque, né? Ele é uma tropa especializada, né? Para trabalhar em grandes eventos, e quando acaba se tornando a ordem pública acaba se perdendo, né? Então a gente é acionado para resolver esse tipo de ocorrência. O treinamento físico, né, geralmente dos batalhões especializados, como a tropa de elite que você citou, é do batalhão do BOP, né? O nosso treinamento também tem as nossas especialidades, funções específicas, né? Missões específicas, mas o treinamento a gente diz que é muito similar, né? Os treinamentos militares são similares, né? Tem todo o cansaço físico, toda a restrição de alimento, restrição do conforto, de ter que dormir, muitas vezes passar alguns dias no meio do mato e ficar com fome, frio, né? E realmente é um treinamento muito difícil, né? Para conseguir chegar até essas unidades, né? Então o que você viu lá no filme realmente foi essa questão do treinamento físico, né? Que é um curso que eles te preparam para você chegar até a unidade, né? Se formar, por exemplo, um choquiano para trabalhar no batalhão de choque, ou a gente chama caveira para trabalhar no BOP, né? Um taticano para trabalhar num pelotão de patrulhamento tático. Então cada curso forja o guerreiro de uma maneira diferente, né? E fosse da tática também, né? Isso, eu trabalhei no pelotão de patrulhamento tático em São José, né? Acho que por 2 anos e meio. E posteriormente vim para o batalhão de choque. Estou no batalhão de choque há cerca de 3 anos. Bem bacana. E como conciliar, né? Porque, gente, eu devia ter trazido a tua esposa aqui junto, né? Ela me falaria melhor comigo disso, porque o coração dela deve ficar a mil e o joelho no chão quando você sai de casa. O que acontece? Todo policial militar, né, independente da unidade, tem essa dificuldade, né, com a família, desse zelo a mais, né? E ela sempre fala para mim que quando eu tô de serviço, ela não consegue dormir direito. E realmente ela não consegue, né? Ela fica sempre em alerta, preocupada. Mas é uma rotina que infelizmente faz parte do nosso dia a dia como família, né? E a gente tem que seguir em frente e saber que tem os riscos, né? Sim, e a gente tá sempre pedindo a Deus proteção aí pela gente. E tens uma família linda. A gente tava antes falando é um casal, né? Um casal de filhos que eles têm. Eu já tô aqui pensando em mais filhos, ó. Receba.
Mas aqui, ele tem um casal de filhos, gente, coisa mais lindinha, né? E aí eu disse pra ele, a menina é uma bênção. Eu sou apaixonada na menina, né? E o menino, eu digo, teu filho também tem cara de policial. Ele não fala que ele quer ser policial? Ele fala, inclusive ele tem todas as fardas lá. Olha guardada. Que bacana. Desde pequenininho ele anda fardado, pra cima e pra baixo na casa com arminha de brinquedo. Eu acho que é aquele ditado que dizem que a fruta não cai longe do pé, né? É verdade. É a mais pura verdade. Ele olha pro pai e acaba se espelhando, né? Não posso nem falar que não, né? Meu marido basqueteiro, os filhos são tudo querem basqueteiro. Hoje ainda tô a mãe toda orgulhosa que meu filho também foi federado hoje. Daí a gente fica toda orgulhosa, o menor, né? O mais velho já é, agora o menor. Mas deixa eu te falar algo aqui. Vamos lá, vamos pra esse bate-papo. Eu tenho tanta pergunta pra fazer, mas é tanta coisa que chega na hora a gente fica pensando até aqui como entrevistadora, meu Deus, porque a gente quer saber de tudo, né? Sim. Mas me conta um pouquinho da tua conversão. Então, vamos lá. O meu ministério, né, ele começa muito cedo, né? Eu sou filho do presbítero irmão Antônio Bezerra e da irmã Cleusa. Eu nasci em berço evangélico, né? Meus pais sempre foram da igreja. Meu pai foi pastor de igreja também, né? Dirigiu algumas igrejas. E desde novinho, desde que eu me entendo por gente, eu tô na casa de Deus, né? Graças a Deus nunca me desviei, sempre nos caminhos do Senhor. Com 5 aninhos de idade eu já cantava nos cultos familiares que meu pai fazia, né? Ele era responsável por organizar aqueles cultos na casa dos irmãos e ele me levava junto, e lá eu já cantava os corinhos, já cantava alguns hinos. E o tempo foi passando, eu continuei na igreja, né? Quando a gente chegou ali nos nossos 12, 13, 14 anos, ali a gente começou a melhorar, vamos dizer assim, a questão técnica da voz, do instrumento. Eu também aprendi a tocar alguns instrumentos, violão, guitarra, bateria. E com 15 anos a gente montou a primeira banda, né? Nossa primeira banda, que se chamava ND, Novos Discípulos. E a gente saía para tocar em vários lugares e foi indo. Aí quando eu fiz 18 anos de idade, já tô entrando em assunto que você nem perguntou, né? Vai lá, pode ir, pode tocar. Só tô fazendo um resumo aqui da minha vida, né? Então, quando eu fiz 18 anos de idade, eu tinha um sonho muito grande de servir o exército, né? Então, fui voluntário para servir o exército. Isso eu já ia perguntar. Então, tá olha. Tudo certo. E foi isso, eu sempre tive esse chamado no louvor, na música, mas também tinha sempre esse lado voltado para ser militar, assim, essa vontade de ser militar, né? E aí logo quando eu entrei pro exército, a gente acabou dando um tempo com a banda, mas eu continuei na igreja, né? Fui líder de jovens na Assembleia de Deus, né? E assim foi indo, né? Foi indo, mas vamos ver se a gente chega lá no ponto depois lá cá. Mas vamos lá. Onde nós estamos hoje. Mas você entende que é um chamado, né? O seu trabalho, você entende que é um chamado, né? O trabalho? O trabalho mesmo, hoje, como policial, você entende que é um chamado. Sim, com certeza. Né? Com certeza eu acredito que seja um propósito de Deus. Inclusive, o meu testemunho de inclusão na Polícia Militar, eu já disse que foi a mão de Deus, porque da forma que foi, né? Da forma que foi é um testemunho de vida que eu conto para muitas pessoas, porque se não fosse da vontade dele, eu acredito que ele não teria permitido, né, que eu tivesse entrado. E então acredito que sim, com certeza foi a direção dele, né? O projeto dele. E por que tu vê que foi a direção dele? O que acontece? Assim, ó, quando eu casei muito novo, né? Eu casei muito novo. E a minha família sempre teve uma condição financeira muito baixa, assim, né? Então, eu sempre estudei em colégio público, né? O ensino, querendo ou não, de colégio público acaba sendo um pouco mais... vamos dizer, não inferior, mas o colégio público não dá toda aquela estrutura, né, de conhecimento que a gente necessita. E mesmo assim eu fui buscando e eu sempre pensava assim que eu queria muito algo melhor para minha vida, né? E eu sempre me via na área militar porque eu gostava muito. Eu sabia que não ia me deixar rico, vamos dizer assim, né? Mas era uma profissão que me traria dignidade, respeito e até para dar orgulho para meus pais. E também uma estabilidade financeira boa, né? Razoavelmente boa. E quando eu fui fazer a prova da PM, isso em 2023, eu fui de moto
E eu sempre pedi muito para Deus. Na época que eu fui fazer essa prova, eu já tinha meu filho Nicolas, né? Ele tinha 6 meses. E eu lembro que na época eu tava passando por uma situação financeira muito difícil. 2023. Desculpa, 2013, perdão, 2013. Eu tô com a cabeça. Agora pensando no seu filho, ano que vem, já pensando, 2013. 2013, meu Deus. Então, em 2013, eu tive esse pensamento, né, de querer algo melhor. Então, quando eu tava indo fazer a prova da PM, eu, em cima da moto, assim, eu já tava concluindo a faculdade também, com muito sacrifício também, mas consegui concluir. Eu, em cima da moto, indo fazer a prova lá na UDESC, lá na ilha, eu falava assim, meu Deus, Senhor, eu preciso passar nessa prova, porque eu preciso dar uma condição melhor para minha família, e é um sonho que eu tenho no meu coração, e o Senhor conhece o desejo do meu coração. E eu tava indo de moto, né, e pensando também na minha vida, eu lembro que eu pensava muito assim, meu Deus, eu tenho que passar nessa prova, porque minha vida tá um pouco difícil, e eu creio que Deus vai me abençoar. E antes de entrar na cabeceira da ponte... Dificuldades financeiras, você fala. Isso, assim. Dificuldades financeiras. Uhum. E tava difícil, bem difícil na época. E antes de entrar na ponte, ali, eu indo em direção à Trindade, né? Eu tava na pista da direita e veio uma caminhonete em alta velocidade, assim. Não sei se ele não me viu, mas ele tava na pista da esquerda, na pista mais rápida, e eu tava na pista da direita. E ele pegou e me fechou. E bateu na minha moto e me jogou pra fora da pista. Uau. E eu caí por cima do canteiro que tinha lá, né, uma vala assim, um mato que tinha lá. E eu falei assim, pronto. Quando eu caí, que eu vi que eu tava no chão, eu falei assim, pronto, acabou. Perdeu a prova. Acabou meu sonho, vou perder a prova. Eu levantei, olhei pra mim assim, que da velocidade que eu tava, eu falei, pronto, deve ter me machucado, quebrado, alguma coisa. Por incrível que pareça, eu não sofri, assim, quase nenhum arranhão. Quase nada, assim. Aí a caminhonete parou lá na frente, o dono da caminhonete veio correndo. Meu Deus, estás bem? Me desculpa, eu não te vi, apavorado. Vou chamar uma ambulância, fica deitado. Aí eu falei assim, não, tô bem, não precisa, eu preciso fazer uma prova agora, não se preocupa, eu tô bem. Não, cara, mas com o tombo que tu caiu era pra tu ter se machucado e fica deitado que de repente agora não tá doendo. Eu falei, não se preocupa. Não se preocupa que o Deus que eu sirvo, ele me guardou e eu tô bem. Aí eu lembro que eu montei em cima da moto, né? Subi em cima da moto, fui em direção à Trindade e pela misericórdia de Deus eu fui aprovado naquela prova ali. Amém. Né? E foi isso. Eu acredito que foi a mão de Deus ali que me guardou, né? De repente Satanás já tentou de alguma forma ali estragar com meus planos, né? Mas quem tem promessa de Deus, né? A gente sabe que quando ele promete, ele cumpre, né? Amém. E é muito legal, porque eu imagino que você já deve ter tido de usar da palavra de Deus em situações como trabalhando dentro da polícia. Né, que você já teve que Deus não... Porque assim, eu brinco, né? Agora eu tô com umas clientes que elas começam a dizer assim, Fernanda, não para mais de falar isso. Eu digo, é que a vida do crente não é um morango. Daí o pessoal começa a rir, porque eu ouvi isso em algum lugar, eu acho que é uma música, e eu achei engraçado, já fiz até Reels e realmente é engraçado. Gente, não é um morango, a vida do crente não é um morango. E aí eu comecei a rir disso, e agora qualquer coisa elas começam, é porque a vida do crente não é um morango, é verdade. Mas brincadeiras à parte, tem horas que quando começa a queimar dentro da gente, a nossa alma começa a gritar e a gente sabe que você está naquele lugar, naquele momento, na pior situação para falar da palavra de Deus, que Deus te permitiu entrar em determinados lugares para isso. Sim. Tem alguma história que te venha à mente, assim, que você lembre agora de alguma situação que você possa compartilhar com a gente? Assim, eu tô com 8 anos de polícia, né? Ano que vem já faz 9 anos. E por muitas vezes realmente tive a oportunidade de falar da palavra de Deus, né? Para pessoas que eu tive que prender, né? Por algum crime que cometeu. E realmente tive a oportunidade de falar da palavra de Deus. Né? Então eu digo que eu falo para todo mundo, né? Eu falo para muitos que o que eu sou lá na polícia, eu tento ser na minha casa, eu tento ser dentro da igreja. E claro que
de serviço, né, a gente encontra situações que não tem como muitas das vezes manter o mesmo, não digo comportamento, mas eu digo situações, por exemplo, de ocorrências que a gente precisa de repente, às vezes, ser um pouco mais firme, né? Então a gente tem que saber lidar com isso, sabe? É muito importante. Mas a tua postura, o teu caráter, né? Aquilo que arde dentro de ti como pessoa, como cristão, né? A gente tem que manter em todos os lugares, né? É aquela história, a gente tem que ser crente não só dentro da igreja, mas fora também. Então... Eu acho que o principal é fora. Com certeza, com dentro certeza. Dentro da igreja até o diabo é crente, né? Dentro da igreja, ser crente dentro da igreja é muito fácil, né? A gente tem que quero ver lá fora, né? Então, assim, situações que eu me recordo que eu falei da palavra de Deus foram várias, assim, sabe? Que eu tive a oportunidade de falar para aquela pessoa, né? Para pessoas que eu conduzi para delegacias, para o presídio, muitas vezes. E, assim, algo que foi transformador, muitas das vezes a gente não acaba não encontrando mais aquelas pessoas que a gente acaba falando do amor de Deus, né? Mas já aconteceu muitas vezes não, mas eu lembro de um fato de um jovem que eu tinha aprendido, né, ali no bairro Areias, e na época eu congregava na Assembleia de Deus lá em Areias, e eu prendi o jovem que ele estava, bem na hora que a minha viatura estava passando, ele estava saindo de dentro do estabelecimento por cima do telhado, ele tinha acabado de furtar um estabelecimento. Nossa. Então a gente acabou prendendo ele, né, conduzindo ele por furto. Enfim, não vi mais aquele jovem, mas eu tratei ele super bem, né? Falei pra ele, pô, vai buscar Deus, cara, sai dessa vida. Ele era dependente do crack, né? Acabei falando um pouco ali do amor de Deus pra ele. Falei assim, cara, essa vida aí não te leva a nada. O caminho é Jesus. Procura algo, procura tua família, procura amigos, onde tu possa encontrar forças. E principalmente em Deus, porque é Ele que vai te tirar dessa situação. Porque a gente sabe que o crack é uma droga terrível, né? A pessoa que entra para sair é muito difícil. É só por Deus. E algum tempo depois, anos depois, eu tava cantando num culto na Assembleia de Deus ali em Areias. E entrou um jovem na igreja, sentou no banco da frente, bem arrumado. E ele pegou e ficou me olhando. O culto inteiro ele ficou me olhando. E eu cantei, né, ministrei lá durante o culto. E quando acabou o culto, no final do culto, ele veio até mim, né? E eu falei assim, pô, esse rapaz me conhece de algum lugar, porque ele ficou me olhando, né? Aí ele assim, opa, posso falar contigo um minutinho? Aí eu falei assim, pode. Aí ele assim, o senhor tá lembrado de mim? Aí eu falei assim pra ele, amigo, eu não me lembro, me perdoe, mas eu não consigo me lembrar. Aí ele chegou e falou pra mim assim, o senhor me prendeu uma vez. O senhor lembra que o senhor tava passando com a sua viatura ali e tal, em tal lugar? E eu tava saindo com os produtos de furto por cima do telhado. O senhor me prendeu. E só que eu queria dizer uma coisa, hoje eu me lembrei daquilo que o senhor falou. E graças a Deus hoje eu tô livre do crack. Há algum tempo já, né? Tô livre do crack, não tô mais usando. O senhor pode ver que eu engordei. Até eu comecei a rir, porque eu falei assim, meu Deus, é verdade, tu era bem magro na época, porque o crack deixa a pessoa muito magra, sim, né? E ele tava fortinho, tava com certeza se alimentando bem, né? E pra mim dali foi um dos testemunhos da minha vida, assim, sabe? Porque fez a diferença aquele dia de eu ter falado pra aquele jovem, pra ele buscar Deus, né? Buscar força em pessoas. Nossa, e que um testemunho lindo. maravilhoso. Isso Gente, eu tô arrepiada. É aquele momento que você já sabe que vai ter o corte, né, lá pro perfil. Sabe, o momento do corte, já tá aí o momento do corte. Me fala outra coisa aqui, Edu. Sobre essa questão justamente desses casos que vocês veem que não devem ser poucos, né, devem ser muitos casos. Você já teve algum colega que já tirou a sua própria vida ou tentou intentar contra a própria vida devido à pressão do trabalho? Sim, já tive amigos pessoais que tiraram sua própria vida, falando sobre o suicídio, né? Isso. E recentemente, essa semana, inclusive, faleceu uma tenente que ela teve bebê, né? Entrou em estado puerperal, que se fala, né? E tentou contra a sua própria vida, ela não conseguiu, acabou ficando internada e acabou falecendo essa semana. Nossa.
E eu tive um caso que toca muito também, assim, bastante, além de outros, muitos, o serviço policial militar ele é muito estressante. As pessoas, elas às vezes não conseguem entender o fardo que um policial carrega, a pressão psicológica. E um amigo meu que inclusive fez o curso de choque em 2017 comigo, ele acabou tirando sua própria vida, né? E até hoje a gente não consegue, muitas vezes, entender, né? A dor que a pessoa às vezes sente, ou o momento que está passando para chegar a tentar, né, tirar sua própria vida, né? Ou realmente tirar a própria vida. Você consegue lembrar em algum momento dele talvez ter apresentado algum tipo de sinal? Não, assim, é aí que tá, né? Era uma pessoa feliz, todo mundo gostava, né? Um menino muito alegre e nem um momento assim a gente via ele era muito inteligente, fazia faculdade de Direito. Meu Deus. Ele era a praça da PM, mas ele tinha vontade muito grande de ser oficial, né? Ele estava estudando Direito para fazer o concurso. Mas realmente a gente não entende, até hoje a gente não consegue entender, porque ele não demonstrava em nenhum momento nenhum tipo de recaída, assim, né? Não tinha problema com nada, assim. Ele era um ótimo policial. E aí, quando você se depara com esses conflitos existenciais, com situações reais, porque a gente não está falando, né, de hipoteticamente, a gente está falando de fatos, né? Em algum momento passou pela tua cabeça, vou sair dessa profissão? Já passou. Porque eu vejo que hoje a profissão policial militar ela é muito injusta, assim. Muito injusta. Não é valorizada como deveria. Quando eu falo valorizada, não é na questão financeira. A maioria das vezes nós acabamos se decepcionando. Eu falo isso porque eu convivo com vários policiais e Sim. Todos falam a mesma coisa. A gente vive hoje num país que a lei não funciona. A lei, né? Não a polícia, estou falando da lei. Então, a gente acaba... hoje, nós prendemos um masculino, um exemplo, né? Uhum. Por tráfico de drogas. Ele, por ser menor de idade, no mesmo dia acaba sendo solto, muitas das vezes, porque, vamos dizer assim, assim, ó, ele não é solto por causa da idade, né? Como já tinha falado anteriormente ali na nossa conversa. Mas um exemplo que geralmente acontece é assalto, por exemplo. A gente às vezes cansa de prender um masculino por cometer assalto, e não só um. A gente prende os mesmos por várias vezes e a justiça acaba soltando. Nossa. O tráfico é a mesma coisa, né? A gente prende por tráfico, a justiça solta. Então acaba se tornando um ciclo que pra gente se torna cansativo. Até porque às vezes daí você se depara com a mesma pessoa que tu já prendeu e tu pensa, poxa, mas eu já tinha te prendido. Exatamente, então a gente fala assim, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Entendi. A gente não tá aqui pra fazer, né, cumprir a lei. E aí, às vezes, a gente acaba levando isso pro lado pessoal, porque a gente quer uma sociedade melhor. A gente quer uma sociedade sem crime, né? É que existe, eu acredito, aí uma falha governamental gigantesca em todas as áreas, né? Exato. Porque se a gente for falar assim, o menor, que a gente sabe que... A gente estava batendo um papo aqui antes, né? Pra se conhecer. Porque assim, congregamos na mesma igreja, mas nossa igreja é grande e, de fato, por ministrarmos, não conseguimos ali conversar, né? Enfim, bater um papo. Exato. Então, aqui a gente estava conversando e é uma realidade, gente. Quem me segue, se não me segue, vai lá e segue. Se não segue, não tá seguindo ainda por quê, meu filho? Vai lá e segue. Segue ela lá, gente. Segue, gente. Meu Deus. Mas a gente tá sempre conversando sobre vários assuntos, debatendo. Gente, eu atendo como coach todos os tipos de pessoas, então, de todas as classes sociais. E a gente sabe que um menor que tá ali na ponta de biqueira, ele tá ali porque ele é menor. Ele não tá ali porque, né? E eu fiquei sabendo recentemente, gente, não é nem uma coisa distante, foi há muito pouco tempo, tá? Que tem mães que sabem, que tem mães que concordam com isso. Gente, só que eu não sabia até então. E quando aquilo eu fiquei sabendo, eu disse, como assim a mãe do fulano sabe disso? Não, ela sabe, porque ela não precisa trabalhar. Então ela coloca ele ali pra ele pegar o dinheiro, levar pra ela faz as festas dela de final de semana porque o filho dela não vai ser preso. Ou seja, a própria mãe aliciou. E aí o que acontece? Não, mas é porque ele não vai ficar preso. Sim, ele não vai ficar porque é de menor. E aí o estatuto da criança? Gente, cadê o estatuto que você não pode dar uma palmada com todo respeito
Eu ia dizer me prendam, não me prendam. Já dei altos tapas nos meus filhos, gente. Eu tenho 3 filhos, agora eu sou mãe de adolescentes, agora eles são adolescentes. Mas eu já dei altos tapas nele. E agora você não pode levantar a voz? Eu me lembro como se fosse hoje. Minha filha menorzinha, assim, enfim, talvez 10, 11 anos, não lembro. E aí ela chegou pra mim, acho que até menos. Ô mãe, você sabia... Gente, ela era menor, agora eu lembrei. E você sabia que se você me bater, você vai ser presa? Deu, do que tu tá falando? Eu vou bem assim, eu disse, do que tu tá falando? Não, e quem me conhece, eu sou que nem... Quem olha assim a Rochelle lá da mãe do Chris na série, eu sou nesse estilo, né? Nunca mexa com uma mãe preta, que você não tá entendendo. E eu cheguei assim, o que tu tá falando, guria? Daí ela disse assim, porque a professora falou que se você me der um tapa, você vai presa. Então eu posso fazer qualquer coisa. Nossa! Eu disse, então você volta lá, você diz pra tua professora que eu vou te dar de chinelo, vou te dar de cinta e vou te dar de varinha se tu me incomodar. E ela que mande me prender. Mas assim, é porque as mães pretas, elas, né, são um pouquinho, né, desse estilo. Mas assim, gente, mas falando sério, não que eu não esteja falando, mas... como que você não pode... Porque a Bíblia fala que ensina o teu filho com a vara. Né? Você não vai espancar. Sim. Óbvio, né? Mas você vai ensinar. Você vai admoestar com amor. Isso. Então, como assim? O estatuto não tá vendo essas crianças? E como que vocês pegam muito menor? Meu Deus do céu. Isso deve ser muito doido. Eu não é poder estar nessa profissão, não, mas me conta. 90% dos nossos presos por tráfico de drogas, olha, vamos dizer, 80% a 90% são menores de idade. Deus. Que são presos ali, né, no ato, são conduzidos à delegacia. Aí o delegado, como ele não faz o flagrante, né, não sei se é por ser menor, aciona a mãe vai lá na delegacia, tira o filho. E já aconteceu, teve situações que a gente prendeu o mesmo cara 3 vezes num dia. Meu Deus 3 vezes o menor no mesmo dia, por gente. tráfico. Então, assim, chega a ser uma coisa ridícula, né? A gente parar pra pensar, quando a gente fala assim numa sociedade que as coisas vão acontecendo e a gente tenta, às vezes, achar um culpado, é complicado, porque acaba se tornando uma questão que como tu falou, governamental. Uhum. E realmente as autoridades não fazem nada para mudar, ou não conseguem mudar por uma questão, de repente, política, às vezes, enfim. Mas a gente sabe também da questão, assim, da falta de educação. Para mim, a educação, ela é a solução de todas as coisas, né? Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. Mas a gente tem muitos casos, e a gente vai entrar nesse assunto agora no segundo bloco, sobre essa questão também muito de que, tá, beleza, ele é menor, aí ele virou adulto, ele continuou na vida do crime, daí já entrou em outros níveis, né, na sua grande maioria. E aí, como que funciona lá dentro da cadeia? Porque daí, aí entra a questão, que daí a gente entra mais uma vez nesse debate governamental, e aí a gente vai falar um pouquinho que, assim como existe ótimos e bons policiais como o Edu e seus amigos, né, parece ter nome de banda, Edu e seus amigos. Então, como existe ótimos policiais assim como ele, a gente sabe que existe muita corrupção em todas as áreas. Semana passada a gente falou exatamente sobre isso aqui no programa com o pastor Paulo Mazarém. Sim. Que é em todas as áreas. Sim. Então a gente vai entender um pouquinho sobre a área do Edu, mas voltamos daqui a 1 minutinho. Não saia daí. Ei, você já conhece a Cereja Paper? Aquela papelaria fofa que fica no Pagani? Essa mesmo, a Cereja Paper trabalha com as principais marcas do mercado. Nosso segmento é uma linha fina e fofa, temos vários itens para presente, funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas e sábado, de 8 ao meio-dia. Também você pode nos encontrar no site www.cerejapaper.com e no Instagram cerejapaper.oficial. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus.
O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. A rádio que toca palhoça. Voltamos para o nosso segundo bloco com o Edu Bezerra e deixa eu aproveitar aqui e agradecer aos nossos patrocinadores, Sítio Família Souza, que fica em Biguaçu, em Sorocaba de Dentro, no bairro Sorocaba de Dentro, 40 minutinhos de Florianópolis, para você que quer descansar com a sua família. Agora vai chegar no final do ano, ótimo para você fazer suas confraternizações. Siga lá então, Sítio Família Souza. E também Cereja Paper, que fica bem no bairro Pagani, em Palhoça, a papelaria mais fofa que você já viu, pode acreditar. E vamos continuar o nosso bate-papo com o Edu Bezerra. E a gente ia falar aqui, Edu, agora, sobre que existe, que eu ainda brinquei, né, que poderia ser Edu e seus amigos, mas existe muito policial bom, mas existe muito policial corrupto, porque a gente estava falando sobre essa questão governamental. E como falamos na semana passada, existe, na verdade, infelizmente, corrupção em todos os lados, né? Nós falamos de coaches, profissionais da área do desenvolvimento humano que brincam com a cabeça e com o psicológico das pessoas, né? Com a questão do dinheiro, né? Porque você contrata um coach, você vai ficar milionário em 5 dias. Não é assim, gente, tá? Não estou milionária ainda. Se for da vontade de Deus, eu estou preparada. Mas a gente fala muito sobre essa questão dessa corrupção em todas as áreas. E por que nós falamos disso? Nessa questão de você prender e daqui a pouco ver lá que o fulaninho tá solto de novo. E você prendeu o mesmo fulaninho na semana passada ou como aconteceu no mesmo dia, né? Sim. Tu prendeu 3 vezes a pessoa no mesmo dia. Já aconteceu, já. 3 vezes o mesmo... Menor, né? Menor de idade. Né? E aí... E o que a gente poderia fazer para mudar isso? Porque eu tinha comentado aqui que eu acredito que a educação, ela muda o mundo. Mas a gente sabe de muita gente que entrou nesse mundo aliciado por traficante ou pelos próprios pais, porque já estão ali dentro daquele complexo, né? Então acreditam que é o caminho, né? E não procuram escolher um outro caminho. O que você vê de que forma que a gente poderia pensar assim, que hoje, como policial, trabalhando há anos dentro dessa área, o que poderia fazer? Porque você tá lá dentro, a gente tá aqui fora, né? Eu digo que a educação mudaria o mundo, mas eu sei que existe muito policial que... Gente, eu fui parada, né, por ser negra, diversas vezes, porque imagina, eu sou casada com um negão de 1,97m, 1,97m é 87, 97, 87. E aí meus filhos, imagina, altos, jogadores de basquete, eu fui parada mesmo, faz uns 2 meses, chegando aqui em Santa Catarina, a PRF desmontou o meu carro, né, e perguntaram 150 vezes pros meus filhos se tava tudo bem. E se meu marido era o pai deles mesmo, sabe? E assim, meu Deus, aquilo pra gente, imagina, meu filho menor nunca tinha passado por uma situação dessa, ele começou a chorar desesperadamente. Sim. Então, você acha que... Como que a gente pode combater, de que forma, tanto a questão da corrupção, que existe a corrupção dentro da polícia, mas também dessa corrupção governamental, que... Começando pelo Estatuto da Criança, que não faz nada. Desculpa se tiver alguém que trabalha com isso, então me diz o que estão fazendo. Sim, Fernanda. É compreensível esse teu pensamento, né? Eu acredito que muitas pessoas têm esse mesmo questionamento, né? Principalmente nessa questão que tu falou, que foi abordada, né? Vamos lá, para começar, eu vou falar para ti sobre essa questão aí, da abordagem. Muitas pessoas, às vezes, por ser trabalhador, por ser pessoa de bem, ela acaba não aceitando, né, essa situação. Assim, mas, fui abordado pela polícia. Mas como assim? Eu sou trabalhador. A polícia tem que estar abordando bandido, né? Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas não entendem
que é assim, ó, a polícia, ela acaba tendo um padrão de abordagem, por exemplo, né? Uma forma de trabalho. E a gente sempre segue a mesma linha, né? A gente, pelo menos a minha unidade, né? Tô falando da minha unidade. Eu acredito que, no geral, tô falando da Polícia Militar, seja assim. A gente não tem como saber quem está dentro de um veículo, por exemplo. Então, se a gente olha para um veículo e a gente vê que ele está em... geralmente a gente vê umas características em determinados veículos que chamam um pouco mais de atenção. Mas a gente pode abordar qualquer veículo a qualquer momento, né? Isso as pessoas acabam não entendendo que às vezes é até para a própria segurança das pessoas. Por quê? Como que a gente vai estar fazendo, por exemplo, apreensão de droga, de arma, de bandidos que estão foragidos, né? Deu? Não, deu. Porque eu tava ouvindo o som, mas pode ir lá. Como que a gente vai estar fazendo, como que a gente vai estar trabalhando, como que a gente vai estar tirando essas drogas, essas armas de circulação, se a gente não aborda, né? E então, realmente, assim, o primeiro procedimento, a primeira abordagem, a gente sempre age da mesma maneira, né? Claro que a gente vamos lá, abordamos um veículo. Aí saiu de dentro do veículo, vamos lá, 2 masculinos com boné de aba reta, vamos dizer assim, né? Um exemplo, né? Que é o perfil... Tem errado na cara. Que é o perfil, a gente assim, que é um perfil desses... a gente chama de... me fugiu a palavra. Lombroso, né? Que tem uma teoria que fala, que a gente estuda na PM, que a gente chama que eles têm esse perfil de lombroso, que vamos dizer, de criminoso, né? Vamos colocar assim. Mas que a maioria anda... Não adianta eu dizer que não, gente. Eu concordo. Meu marido fala isso também. Eu tenho filhos adolescentes, a gente fala que é o perfil que tem que ser separado. Eu acredito nisso também, mas eu acho que mais é a questão da forma, né? Então, é isso que eu queria dizer pra ti, assim, ó, como eu falei, a gente tem um procedimento a seguir, né? Então, independente de cor, de perfil, enfim, a gente tá ali, abordamos o veículo, sai do veículo com a mão na cabeça. A pessoa não tem que, se ferir por isso, porque ela tem que entender que a polícia tá fazendo o trabalho dela, né? E até o primeiro momento, não tem nada de errado, é uma abordagem normal. Assim como você pode sofrer essa abordagem, um criminoso, a gente poderia estar abordando criminosos que acabaram de cometer um assalto e a gente não sabe, né? Então a gente vai ali, faz a revista pessoal, a gente verifica o veículo, se não tem nada de ilícito. Fechou, não tem nada de ilícito, não tem nada de errado, a gente libera, né? Aí a gente, geralmente a gente agradece, obrigado pela colaboração, né? Só que muitas pessoas acabam não entendendo, porque acabam se ferindo, né? Por essa situação. Pô, assim, mas eu não sou bandido. Por que eu tô sendo abordado se eu não sou bandido? Mas aí eles acabam não entendendo o lado da polícia, de não saber realmente quem está no veículo, quem são aquelas pessoas, né? Então, claro... Eu sou, assim, somos muito pelo certo. Então, eu acredito piamente que deveria ser dessa forma e que tem que ser dessa forma, senão como é que vai prender? Exato, né? Como é que vai achar? Só que o nosso caso ali, a forma, porque assim, a gente não pode fazer rodeio, porque é estatística, né? Nós somos negros e aí, infelizmente, estamos dentro de uma estatística onde saiu 3 negão tudo alto, meu filho de 13 anos é maior do que eu, de dentro do carro, entendeu? Só que a forma, eu não me incomodo de ser parada, embora a gente, como negros, somos eu fui algumas ali, mas assim, mostra o documento e tá tudo ok. Mulher, né? Tá tudo certo. Quando eu tô com os meninos, não. Se eu tô com eles, é um outro, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, e ok, tá tudo bem. Mas, nesse caso específico, foi eu não sei se me corrige, se foi um abuso ou não. Nós ficamos ali mais de 1 hora. Sim. Pra eles verificarem tudo, e eles entravam por baixo do carro, saíam por baixo do carro, entravam, mexeram assim, de eu ter que mandar arrumar. Tinha uma peça, né, que tava meio ali, meio solta, né, do carro, que desmontaram. Então, aquilo pra nós foi algo que, assim, eu como mãe e como coach, tava fazendo aquela pressão pra não chorar, porque os meus filhos estavam ali com os olhos cheios de água e o meu pequeno ficou...
Aí assim, aí eu comecei, filho, é o trabalho deles. Eles estão fazendo o trabalho deles. Mas eles não param, mãe, eles estão com faca, mãe, eles estão com luz, entendeu? Sim. Então, desmontaram praticamente o nosso carro. Fernanda, eu acredito que, como eu te falei, né? Existem vários tipos de policiais. Existem policiais bons, existem policiais que acabam não tendo uma experiência maior nesse tipo de situação. Mas assim, ó, levando pro meu dia a dia, tá? Geralmente quando se demora muito numa situação assim, específica, é porque o policial ele viu de repente algum indício de poderia ter alguma coisa, né? Então, enquanto ele não se desse por convencido que ali estava tudo ok, né? Então, aí eu como eu falei, né? Cada situação é uma situação. E cada policial às vezes toma vamos dizer assim, uma providência conforme ele acha que seja viável, né? De fato, dentro no final, da, eles me claro, agradeceram. Claro, dentro da legalidade, né? Da conveniência, tem tudo isso. Então, trazendo pro dia a dia, já aconteceu várias vezes. Inclusive, não faz muito tempo, eu tava de moto, passando ali na Avenida das Torres em São José, e fui abordado por uma viatura policial E o que? Olha a tua cara, né, Edu? Não, de moletom, né? O cara magrinho, moletom, de moto. Perfil geralmente, a gente falou lombroso, né? Uhum. Perfil de alguém que de repente poderia Mas estar é legal fazendo... você falar isso, né? Porque... Claro. Aí o que eu fiz? Eu tava com a minha arma na cintura, né? Então o que acontece? Pediram pra mim parar a moto, parei a moto, desce do veículo, com a mão na cabeça, desci do veículo, botei a mão né? Desci da moto, coloquei a mão na cabeça. Vieram, quando eles chegaram próximo de mim, eu falei assim, ó, boa tarde, eu sou policial militar, estou armado. Aí eles, não, tudo bem então. Foram ali, procederam com a revista, mesmo eu falando que era policial. Continuaram. Procederam com a revista, porque eles não sabiam quem eles estavam abordando. Uhum. Tiraram a minha arma da cintura, colocaram ali na viatura. Virar aí, depois de um tempo, tá, boa tarde, tudo bem? A sua funcional, por gentileza. Aí eu peguei, tirei minha funcional de policial, mostrei pra eles. Aí eles me cumprimentaram, viram que não tava nada ilícito ali, tava tudo certo. E obrigado pela colaboração. E é assim que tem que ser, né? Mas é bacana a gente falar isso. E eu fiquei orgulhoso até por ser abordado, sabe por quê? Porque olhando uma viatura, eu fico orgulhoso porque assim, a minha instituição tá trabalhando. Legal. Eles estão abordando, poderia ser um assaltante que tinha acabado de cometer um assalto, né? E é importante a gente falar isso para tirar essa sombra, né, que os jovens eles estão, porque os jovens eles estão criando um ranço, digamos assim, achando que tá tudo dentro de uma mesma panela, que o policial aborda porque tá implicando. Sim. Mas e se tiver realmente alguma coisa, como é que vai prender? Exato. Então acho que é legal a gente estar falando sobre isso, né? A Polícia Militar de Santa Catarina, ela tem feito um trabalho de aproximação junto às crianças muito bacana, né? Hoje tem o ProERD, que começa um trabalho bem legal lá já no colégio, né? Tem a Rede Catarina, que dá apoio para a mulher, né? A rede escolar também, que faz o policiamento escolar. E é importante falar que entre policiamento é um dos melhores do Brasil também, né? Exato, eu tenho muito orgulho disso também, porque tu estava falando sobre corrupção, né? Hoje, eu acredito que a Polícia Militar, com certeza, baseado nas outras instituições do Brasil, seja a melhor polícia, eu acredito nisso, que é a melhor polícia do Brasil. Não, mas pra gente que vem de fora é um fato, a gente nota isso também. O índice de corrupção é muito baixo. Tem, como tu falou, tem policiais bons, mas também existem policiais ruins, como existe um advogado bom, um advogado ruim, um juiz bom, um juiz ruim. Então vai ter isso em qualquer lugar. Mas, no geral, a nossa instituição, ela representa muito bem essa questão da corrupção e ela é uma instituição muito limpa e muito transparente. E eu tenho muito orgulho disso. Isso é bacana, gente. Pra gente voltar aqui, não fugindo tanto, embora seja importante, a gente tá falando que conversar com o Edu é tema pra mais de um vídeo, gente. Não tem como, né? Porque tem muito assunto. Tem muita coisa pra contar. Mas a gente tava falando ali dessa questão, voltando um pouquinho sobre a questão do Setembro Amarelo. Sim. Como profissionais, falei agora fora do bloco ali, que às vezes a gente tem vontade de sair da nossa profissão quando a gente vê muita coisa. Eu
como coach, entende? Como coach ou como ministra, a gente vê também muita coisa. Sim. Mas imagina como policial, gente. Você vê literalmente, você trabalha no meio, no foco do negócio, que nem a tua esposa, né, não consegue ficar tranquila. É a mesma sensação. Se um filho meu adolescente sai de noite, eu não fico tranquila. Então, como... meu Deus do céu, como que fica a tua cabeça? Porque tu disseste que sim, que tu já pensou em largar tudo. Mas por quê? Então, a questão da minha saúde mental sempre foi muito boa, assim, sabe? Eu sempre gostei muito de trabalhar. A minha trajetória na PM, que eu não sei se já falei aqui, mas vou relembrar. Eu entrei na PM em 2014, né? Trabalhei por 3 anos na viatura diária, né? No atendimento de ocorrência. Depois eu fui pro pelotão de patrulhamento tático, né? Que é uma unidade que trabalha especificamente coibindo muito o tráfico de drogas, né? Vamos dizer assim, que é uma unidade de apoio do batalhão de área. E hoje estou no batalhão de choque, né? Atuando em uma missão em específica, o qual é um grau elevado, assim, vamos dizer, de missão, né? Quando a ordem se acabou, né? Não, principalmente quando se trata de manifestação, né? É o choque que é chamado para resolver a situação. Então a gente é acionado só em últimos casos mesmo de apoio que precisa resolver a situação. Então eu tenho muito orgulho disso, né? De ter passado por essa trajetória. Então acabei adquirindo uma experiência bacana assim dentro da PM. E falando sobre essa questão que eu já pensei em sair, mas não foi pelo fato da saúde mental estando na PM, vendo algumas situações ou vivenciando internamente a instituição, mas sim essa falta de, vamos dizer assim, de valorização por parte do judiciário, da justiça, o policial militar ser muito injustiçado, né? Por exemplo, já aconteceu de amigos nossos, né, ser excluídos da polícia, né, porque foram julgados injustamente, porque foram prender um menor, não lembro se foi 1 ou 2 menores, né, e esses menores acusaram esses policiais de tortura. Nossa. De tortura para, vamos dizer assim, né, que foi torturado para dizer onde está a droga ou alguma coisa assim, sendo que sem prova nenhuma, sem justificativa nenhuma, o judiciário aceita aquela acusação por parte da vítima e simplesmente exclui os policiais, sabe? Então, sendo que, assim, né, a gente passa pelo lado legalista do negócio, a gente vê que a polícia ela é legalista. Ela tenta trabalhar no máximo na legalidade, mas a lei, ela não permite que a gente vá... Mas no caso desses jovens, eles estavam com... Tráfico. Entendi. Foram, no caso, foram... E mesmo assim o judiciário... E mesmo assim, né, mesmo sendo presos por tráfico, mesmo com toda a situação, né, acabaram ainda excluindo esses policiais. Então, assim, ó, isso acaba deixando a gente revoltado, porque, assim, de repente, aquele algo a mais que o policial tá dando, porque, assim, pela justiça, parece que é o que dá a entender que pelo judiciário, a gente não tem... eles não querem que a gente faça o algo a mais. Só querem que faça realmente o que tá na lei. E a gente, como policial, a gente acaba trazendo pra gente... É complicado tu ver a gente prender um menor hoje, que seja menor ou maior, e daqui a pouco ser liberado, sair da delegacia antes da gente, sabe? Porque a lei manda soltar. Então... É até bacana, porque a gente estava falando agora ali também sobre essa questão, justamente sobre isso que você está falando, né? Que a gente precisa entender o papel da polícia na sociedade. Então, um exemplo que ele falou, e eu de cara falei também, que é um gato numa árvore. Tu não vai chamar um policial, entende? Mas na hora eu pensei também, porque é uma coisa que fazem, ou que nem se vê muito aqui em Palhoça, gente. Cavalo, e você falou exatamente as coisas que eu pensei. Gente, o que o policial tem a ver com cavalo na pista? Me conta, já aconteceu contigo, né? Como eu tava te falando ali, né? A polícia militar hoje, ela é o Severino do Estado, né? Toda situação, né? Até quando não é crime, a polícia militar é acionada. Esses exemplos que você citou já aconteceu várias vezes, principalmente na época da viatura diária, né? Se tu vê assim, ó, se um dia tu for no Copom,
de algum batalhão de área onde chega as ocorrências, se tu vê as ocorrências que é despachada para as viaturas atender, tu vai falar assim, meu Deus do céu, não acredito nisso. E muitas das vezes, por exemplo, assim, ó, o Copom despacha uma viatura, por exemplo, ligaram porque tem um cavalo no meio da rua. Aí lá vai a viatura atender, tirar um cavalo do meio da rua. Isso não é ocorrência para a polícia militar. Não, você não estudou para tirar um cavalo E o pior de tudo isso é que essa viatura que tá indo ali atender o cavalo, né, para tirar o cavalo do meio da rua, poderia fazer o quê? Nesse meio tempo, tem um assalto em andamento, por exemplo. Mas ela tá lá do outro lado da cidade. Tirando o cavalo da via, sendo que seria uma outra instituição que deveria estar fazendo, né? Como aquilo que eu citei para você, né? A gente tem bombeiro militar, tem polícia civil, né? Tem o pessoal da guarda municipal, mas no geral a polícia militar ela acaba abraçando muita ocorrência que não é cabível a ela o atendimento. Qual é a missão da polícia? Policiamento ostensivo. A polícia militar é policiamento ostensivo, né? E assim, ó, por exemplo, né? Quando o crime ocorre, como aquilo que eu tinha citado para ti, né? Entraram na tua casa e furtaram, né? O procedimento, claro, a polícia militar ela vai até o local. Só que quem deveria ir até o local e fazer perícia é a polícia civil, né? Então, muitas das vezes, eles chamam a polícia militar achando que a polícia que tem que fazer, né? Por exemplo, um carro estacionado em local proibido, né? Também é competência da polícia militar, mas tem a guarda municipal, entendeu? Então, assim, ó, esse tipo de ocorrência poderia ser mandado para a guarda municipal, enquanto a PM fica fazendo o patrulhamento ostensivo para que não aconteça crime, né? Para que não aconteça... Enfim, Até como esse caso que você falou, você estava passando com a sua viatura na hora exata que o ladrão estava furtando. Exato, então você imagina, né? Tem uma moça passando mal, por exemplo, sua vizinha tá passando mal. Não, chama a PM, chama a polícia. Gente, tem o SAMU, tem os bombeiros, né? Como eu falei, tem a guarda municipal. Então, o pessoal acaba... a polícia militar, ela acaba sendo Severino do Estado. Então, muita coisa que não seria competência da PM acaba sendo. Então, por isso que eu falo que eu tô usando esse termo de Severino, porque assim que é a realidade. Aquilo, né? Que nem quando a pessoa ela vem me contrata porque ela quer trabalhar em determinada profissão porque ela é apaixonada e acabou trabalhando numa outra área. E eu digo, você tem que trabalhar no que vibra o seu coração, no que os seus olhos brilham. Exato. Independente que, porque eu me formei, acontece muito, né? Um exemplo, me formei em Direito, mas eu nem queria ser advogado. Então, o que tu queria ser? Eu queria ser outra coisa. Então, por que você não é outra coisa? Porque eu achei que aquilo lá me daria mais dinheiro. Mas aí você passa a vida inteira preso naquilo que você não quer, né? Exato. Então, ou seja, você está exatamente onde você gostaria de estar, né? A gente vê que você fala com paixão pelo teu estado. Exato. Você fala com amor, né? Você começou por um propósito correto, né? Com a tua missão ali de, além de eu gostar disso, eu quero dar um bem maior para minha família, né? Sim. Um conforto melhor para minha família. Sim. E, gente, tá tudo bem, né? A gente trabalha para isso mesmo, né? Não é sobre... Só que, olha só, não era sobre querer ter. Não é sobre isso, era ser alguém para alguém. Ele queria ser para a família dele, ser, como ele falou, dar orgulho para os meus pais, ser para os seus pais. Então, começou com uma missão dentro de você. E aí você está... E aí é onde vocês, às vezes, me perguntam, e onde é que está Deus nisso tudo? Deus está nisso aqui. Aonde Deus vai lá e vai te direcionar exatamente para aquilo que você quer. Porque, gente, a palavra de Deus é muito clara. O meu povo padece por falta de conhecimento, porque não é, né? E outra, meu povo não sabe pedir. Ou seja, você vai lá e pede, mas eu quero dinheiro. Dinheiro para quê, meu filho? Né? Verdade. Então, o que Deus te direcionou? Ao desejo do teu coração, porque o teu propósito estava correto, os teus olhos estavam correto, o teu coração estava correto. E então, gente, não chama a polícia para tirar gato da árvore, não faz isso. Não tira esse menino do propósito dele, tá entendendo? Nem os colegas dele. Gente, é complicado, mas como falei pra ti, né, isso é uma questão governamental, né, não depende muitas vezes dos comandantes dos batalhões. Também, isso vem de cima, né? Então precisa haver uma transformação, mas no geral, assim, com os governantes, né? Então, mas enquanto a gente vai vivendo esse momento, com certeza, né, os policiais que estão me ouvindo ou que vão ouvir, né, que estão aí
assistindo, vão concordar comigo que a gente vai fazendo o nosso melhor. A gente vai fazendo o nosso melhor até onde a gente pode, né? E é o que cabe a nós e a gente vai fazendo até onde a gente consegue ver que dá para fazer, né? Me fala então, que dica, voltando para a sanidade mental, você está... Na verdade, a tua chateação não foi nem pela pressão daquilo que você estava vivenciando, ou foi mais pela questão mesmo de, poxa, estou fazendo o meu trabalho e é como se eu não estivesse fazendo. Isso realmente cansa também. Acaba incomodando, né? E a gente como profissional, agora falando como profissional, a gente está sempre buscando uma questão também financeira melhor, né? Então eu sempre penso que se um dia Deus me proporcionar algo que financeiramente me abençoe melhor, né? Que me faça crescer profissionalmente, ou me leve para algum lado que eu possa ter uma rentabilidade melhor, que eu seja feliz, né? Que eu cumpra o meu propósito. Eu falei, já coloquei na mão de Deus que eu sairia da Polícia Militar se fosse por um bem maior, né? No caso, hoje eu vivo um momento na música, né? Muito bacana, que eu vejo que futuramente pode ser uma possibilidade, né? Que Deus queira estar me levando, né? Importante é estar preparado. Se for da vontade dele, eu falo para ele, né? Eu coloco a minha vida nas mãos dele e ele toma a decisão que ele achar que for melhor para mim, para minha família e para o meu propósito. Que conselho que você daria para colegas seus que vão estar assistindo, ou para outras pessoas que vão estar assistindo e que já, como esses casos que ocorreram, já pensaram ou já intentaram contra a própria vida? Porque, na verdade, quando você intenta contra a própria vida, é porque é um gatilho. Você está cansado por alguma coisa, você quer fugir de alguma coisa. Sim. Então, o que você diria para essas pessoas que estão assistindo? Eu digo que, assim, ao sentir os primeiros sintomas, assim, realmente de querer, de pensar, só em pensar, buscar ajuda profissional primeiramente, né? Deus, a ajuda em Deus e ajuda profissional. São dois pilares que eu acho que é fundamental. Existe psicólogos hoje incríveis que ajudam muitas pessoas, né? Existem psicólogos cristãos também que ajudam, né? Inclusive tem um amigo meu, né? Que é o William, tu conhece, né? O William Rosa, um baita de um psicólogo. Se um dia alguém precisar, pode chamar ele lá, segue ele no Instagram, William Rosa. O cara é sensacional, ele ajuda muitas pessoas e é cristão também, então ele tem essa visão, sabe, que tem a profissão, né, tem a missão ali do psicólogo, mas também ele atrela a questão do sentimento, do coração, de pedir ajuda em Deus. Isso eu acho muito importante e fundamental. Então, aquelas pessoas que sentirem, né, assim, que está passando por um momento difícil, principalmente essa questão da depressão, que hoje em dia é muito... que leva a pessoa para um abismo profundo, né? Acredito que não fica com vergonha, não fica com medo, não fica pensando no que os outros vão pensar de você, porque muitas vezes as pessoas acabam ficando, será que vão pensar que eu tô ficando maluco, ou isso ou aquilo? Não, não tenha vaidade, vai buscar ajuda num psicólogo, né? Vai buscar ajuda em Deus, procura os familiares, conta o que está passando. Isso é muito importante para passar por essa fase, né? Porque eu acredito que muitas pessoas que de repente perderam a vida, tiraram a sua vida, porque não tiveram essa oportunidade de conversar com alguém, né? Ou até mesmo de entregar a vida na mão de Deus e através de alguém usado por Deus, né? Aconselhar e direcionar para o melhor caminho, né? E eu creio que nós estamos aí também disponíveis, gente. Está aqui as nossas redes sociais, do Edu, a minha, né? Com certeza. Então, assim, sentiu alguma coisa, quer nos chamar? Nos chame que a gente vai lhe dar uma palavra, um direcionamento amigo, ou te direcionar para alguém se nós acharmos que não somos capazes de estar ali auxiliando vocês. O Edu, como ele disse, ele é, eu digo, um profeta de Deus porque ele é um cantor gospel, não simplesmente porque é um cantor gospel como moda, não, ele realmente vivencia aquilo que ele canta, ele realmente é usado muito por Deus. Eu tava contando aqui pra ele, aqui nos bastidores, um momento que ele nem sabia que ele tinha sido muito usado. E assim, subir no altar existe um preço, existe uma renúncia. Então imagina esse menino, ele renuncia para subir no altar, ele renuncia para estar, né? Então as guerras deles não devem ser poucas, mas eu quero te agradecer, porque olha, eu acho muito importante a gente trazer aqui temas como esse, mostrar para as pessoas que é um trabalho,
como qualquer outro, né? Parar de colocar ali a polícia como o mal da parada, que não é, gente. Com certeza. E eu achei muito legal também essa parte que todo o programa eu gostei muito, mas de mostrar sobre essa questão de que foram abordados e é por isso, por aquilo. Sim. Gente, ele explicou de uma forma muito clara e foi muito usado, creio que por Deus também. Então eu só quero te agradecer por esse programa, te agradecer por ter vindo até aqui. Amém, né? Agradecer a polícia, ao Estado, né, por você estar aqui, e que, olha, tenho certeza que, assim como você, existem muitos outros policiais que são bênção, assim como ele, gente. Então a gente tem que ver sempre os dois lados da moeda, né? Abençoar aqui a tua esposa, um beijo pra ela. Manda um beijo pra ela. Amém. Minha esposa linda, Paulina, um beijão. Beijão pro meu filho Nicolas, pra minha filhinha Beatriz. São as minhas razões de viver. Lindos. É uma família muito bonita. E, Fernanda, eu quero desde já agradecer a oportunidade, o convite, tá? Eu fiquei muito honrado, tá? E obrigado pelo carinho, pela consideração. Eu digo que realmente a gente tem que vivenciar, né? Aquilo que a gente... vivenciar aquilo que a gente acredita, não só apenas acreditar numa coisa e não viver naquilo que você acredita, né? Então, a gente tenta sempre dar o nosso melhor como cristão, como pessoa, né? E eu acredito que Deus ele tem muito a fazer em cada um de nós, né? E é isso, né? Se vocês querem ver ele cantar, gente, hoje, toda sexta-feira, né? Mas aí é por escalas. Mas aí toda sexta-feira você pode ir lá na Mais de Cristo, que tem uma live. Não somente uma live, Floripa, porque ele tem a quarta também, né? A quarta-feira, à noite, às 19h30, lá na Mais de Cristo, né? Na sexta-feira qual horário? A sexta-feira é às 22 horas, né? Então, fica 22h15. 22h15. Então fica aí o convite pra você ver ele cantar. E vai nas redes sociais dele, Edu Bezerra, que olha, tenho certeza que Deus vai usar ele pra abençoar a sua vida só de ouvir o louvor dele. Era bom até entrar nesse assunto e fazer uma prévia rapidinho, né? Eu lancei o meu primeiro single, né? Que foi Jesus Tu És Lindo, em março. Tá em todas as plataformas digitais, né? Amém? Pega a dica aí. Então você que tem Spotify, YouTube Music, Deezer, entra lá, escuta. Lancei o segundo single em maio, que é Me Perdoa Senhor, tá? São canções minhas, né? Que eu sou compositor também. E agora, dia 14 de outubro, a gente vai lançar o meu terceiro single, que foi gravado numa live Floripa ao vivo, e a Fernanda tava lá. Eu estava lá, gente. Não apareci, mas eu estava lá. Que foi bênção demais, né, Fernanda? Foi muito bom. A presença de Deus foi muito real. E eu convido você, né, a dia 14 de outubro vai estar ao vivo, vai ter o videoclipe no YouTube, né? Que vai ser lançado dia 14 e também vai estar nas plataformas digitais. Aí essa canção maravilhosa que ficou linda demais. Perfeito, então, gente. Tá bom, Mais Fernanda? uma vez, então, obrigado. Esse é o nosso programa Equilibrilho, falando aí sobre os nossos dilemas do dia a dia, mas sobre o nosso brilho no olhar. Então, muito obrigada e até a próxima segunda.